meus amores! Estou de volta. Falei que voltava e voltei. E agora nós vamos precisar do livro de ciências, porque nós vamos aprender aí uma coisa super importante. Então fique ligado, ok? Abra o livro aí, ó, de ciências, na página 68, que eu vou explicar para vocês a nossa atividade de hoje. Antes disso, fique ligado que eu vou explicar para vocês algumas informações super importantes a respeito dos animais vertebrados e dos invertebrados. Então, preste bem atenção. Os animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral e crânio. Mas que isso, tia Samara? Coluna vertebral é isso que vocês têm aqui nas costas, ó. Pega aí que você vai sentir um monte de ossinho. Tá vendo? Bem no meio das costas, você subindo e descendo, você vai sentir aí uns ossinhos. E isso é a coluna vertebral. Então, alguns animais têm coluna vertebral e têm crânio. Crânio é isso que fica aqui dentro da cabeça, onde que fica o cérebro. Então, é aqui que é o crânio. Então, os animais vertebrados têm coluna vertebral e crânio. Os animais vertebrados, eles são divididos em alguns animais, alguns grupos, que são os mamíferos. Lembra que nós já aprendemos o que são mamíferos? As aves, os répteis, os anfíbios e os peixes são os animais vertebrados. E os invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral. Deu para entender? Então agora eu vou explicar para vocês cada um que eu falei para vocês, cada grupo de animais vertebrados. Vamos lá. Os mamíferos são vertebrados que mamam quando pequenos e têm pelos pelo corpo, com exceção da baleia, do golfinho e do peixe-boi. Tá bom? Eles não têm pelos, eles têm a pele lisinha. As aves são vertebrados que têm o corpo coberto de penas. A maioria tem asas e voa. Depois eu falei dos répteis. Os répteis são os animais que rastejam. Exemplo, cobra, lagarto, jacaré. Depois eu falei para vocês dos anfíbios. São animais vertebrados ovíperos, que vêm dos ovos. Ovíperos são que vêm de ovos. Ou seja, nasce dos ovos. Os ovos se formam na água e deles saem os filhotes. Exemplo, sapo e rã. Isso acontece com o sapo e com a rã. Os peixes, eles vivem na água e dela retiram o oxigênio por meio das brânquias, que os peixes têm brânquias para respirar. Os animais invertebrados não têm coluna vertebral. Eles vivem na terra, na água e no ar. Então, vamos agora à nossa atividade de hoje, que eu vou explicar para vocês questão por questão. Então, vamos lá. Página 67. Tem um texto aí, grupos de animais. Lembra que eu falei com vocês que os textos, cada um ia fazer a leitura para treinar a leitura, lembrados? Então, leiam para vocês conseguirem responder as próximas perguntas. Questão número 1. Compare, é para comparar, a serpente e a minhoca das fotos. Escreva o que elas se parecem e o que elas se diferenciam. O que tem de parecido entre a serpente e a minhoca e o que tem de diferente entre elas. Então, vocês vão colocar essa resposta aí na página 67. Página 68. Tem outro texto e agora esse texto fala de animais com coluna vertebral. Tem outro textinho, vocês vão fazer a leitura, ok? Vou ler com vocês na nossa aula ao vivo no Meet. Número 1. Marque com um X os animais que possuem a pele coberta de escamas. Número 2. Circule de azul os animais que possuem a pele coberta de pelos.
E circule de vermelho os animais que nascem de ovos. Então, você vai fazer essas circular e marcar com um X no texto aí esses animais com essas características que eu falei para vocês, ok? Depois, na página 69, nós temos aí algumas informações sobre os anfíbios, depois sobre as aves, depois sobre os mamíferos, depois sobre os répteis. Então, leia novamente se surgir alguma dúvida. Número 3. Pesquise em livros ou na internet outros exemplos de animais para cada grupo. Complemente sua lista com os nomes dos animais pesquisados pelos colegas. Então, essa parte de pesquisados pelos colegas nós não vamos fazer agora. Aliás, no Meet a gente pode ver se algum coleguinha colocou diferente, vocês podem acrescentar. Se não, a gente faz quando voltar às nossas aulas presenciais, ok? Página 70, nós temos aí mais um texto. E agora, animais sem coluna vertebral, que nós já aprendemos que são os animais invertebrados. Então, vocês vão ler com bastante atenção e depois nós vamos resolver essas questões, a 4 e a 5. A questão 4 diz assim: observe as semelhanças e diferenças entre os insetos e as aranhas. Comente. Então, você vai observar as semelhanças e as diferenças e comentar o que você entendeu sobre as semelhanças e as diferenças entre elas, ok? Número 5. Compare as semelhanças entre as duas aranhas. Nós vamos ter aí a foto, tem aí no livro a foto da aranha de jardim e da aranha caranguejeira. Então, você vai ter que observar as semelhanças entre as duas e anotar aí na questão número 5, ok? Página 71. Número 6. Marque com um X a região do corpo que um inseto possui o sentido do tato. Aonde que esse inseto aí tem o sentido do tato? Marque com um X. Número 7. Desenhe outro animal que não tem coluna vertebral. Então, desenhe aí no número 7 um animal que não tem coluna vertebral, ou seja, um invertebrado, ok? Então, essa é a nossa atividade de ciências de hoje. Qualquer dúvida, anote aí no caderno, porque mais tarde na nossa aula no Meet, a tia Samara vai tirar todas elas, tá bom? Um grande beijo, até mais tarde. Tchau!